Olá, meu povo, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público, e hoje eu vim dar continuidade ao cronograma estabelecido através do seu concurso da Polícia Militar de Pernambuco ou da Polícia Civil, certo? O tema de hoje vai ser bem breve, certo? Vai ser uma aula bem breve sobre substantivo. Substantivo não costuma cair muito em prova, certo? Na verdade, ele se entrelaça já com questões estabelecidas por outros assuntos, na qual a gente vai estabelecer através da parte de sintaxe, certo? A gente sabe que o substantivo ele vai ser núcleo do sujeito ou núcleo do complemento, mas é basicamente isso, certo? E ele não cai diretamente na sua prova, ele cai indiretamente estabelecido por alguns outros assuntos que costumam muito cair pela sua banca, certo? Mas aí eu vou dar uma breve explicação, vai ser bem curtinho esse vídeo, para que você tenha um pleno conhecimento em relação ao substantivo, o que ele é, o que ele pode ser, e também para que a gente consiga dar seguimento, certo, para a parte de sintaxe e fechar com chave de ouro essa parte de morfologia, certo? Então, basicamente aqui, ó, está as minhas redes sociais, meu Instagram, é @CamilaClaudina, certo? Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar me procurando por lá. Caso você deseje também, você pode estar me procurando através dos grupos de WhatsApp do curso Regime Fechado. Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação ao curso, em relação a questões, certo? Vocês sabem que eu tenho passado alguns simulados, certo? Vocês têm feito muitos simulados em relação ao curso. Qualquer dúvida que tiver de qualquer questão que viu em aula, que viu no PDF ou que viu nos simulados e não entendeu, pode vir me procurar, certo? Que eu estou lá para esclarecer qualquer dúvida de vocês, certo? Então vamos dar continuidade. E aí eu já venho trazendo o conceito de substantivo. Todo mundo sabe que substantivo é o quê? Nome, né? Na verdade, lá na sintaxe eu não vou chamar mais substantivo de substantivo. Eu vou falar que isso é um nome, certo? Então, quando eu estabelecer o nome, vocês vão saber que é um substantivo. E aí, ó, substantivo vai ser uma classe gramatical que vai nomear o quê? Os seres. Então, tudo que você olhar diante dos seus olhos que tiver nome, vai ser um substantivo, certo? E aí eu tenho o quê? Ela pode dar nome a objetos, como, ó, o avião chegou, certo? E aí, avião, você sabe, o avião é aquele que fica no aeroporto, né? Assim, que, enfim, você sabe que é um avião. Mas perceba que avião é um nome estabelecido, é um nome dado pelo humano para aquele negócio bem grande, certo? Que leva você de um estado ao outro, sem precisar de muito tempo e pelo ar, certo? Então, é basicamente isso, ele dá um nome a um objeto, certo? Pode ser a pessoas, e aí a gente entra com essa questão do substantivo próprio, que vai ser estabelecido para nomes próprios de pessoas, certo? Para lugares, o nome da sua cidade é um substantivo, certo? Sentimentos, a gente tem ódio, tem amor, tem felicidade, enfim. Estados, certo? O estado ele já é estabelecido aí pelo... Lembra do verbo de ligação, lembra que eu já comentei? Pronto, é o estado, certo? Eu estou feliz, eu estou contente, eu estou ansiosa. Todos eles são substantivos. Qualidades, certo? A honestidade é essencial, certo? Ações e fenômenos da natureza. Chuva é importante, certo? Então, perceba que substantivo é tudo que a gente vê com os olhos, que a gente consegue estabelecer um conceito, certo? Um conceito e que a gente atribui essa relação de nome. Deixa eu passar aqui o slide. Aqui, ó. Plural de substantivos compostos, certo? Isso aqui é bem breve, que está no edital, como eu disse a vocês, mas não costuma muito cair. Mas eu trouxe para que você tenha esse prévio conhecimento em relação ao substantivo, mas ele não costuma cair muito, certo? Não para a sua banca. Então, ó, as palavras da língua portuguesa são divididas em 10 classes gramaticais e eu tenho certeza que vocês já viram isso. Sendo que 6 delas podem variar em gênero, número e grau, que são o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Por outro lado, advérbio, preposição, conjunção e interjeição são consideradas classes gramaticais invariáveis. Na verdade, eu coloquei esse conceito porque é o conceito que todo professor dá, certo? Em relação a essa classificação da morfologia. São divididos em 10 classes, a gente tem as classes variáveis e invariáveis. Eu coloquei, certo? Porque é um conceito que todos os gramáticos, a maioria dos gramáticos dão. Porém, o que acontece? Eu não estabeleço muito em relação a isso. Porque a gente tem que levar à tona, na verdade, que existe, certo, formas variáveis que, na verdade, são invariáveis. Então, quando ele fala aí que, vamos supor, eu vou pegar
Um exemplo, que o pronome ele é uma forma variável, na verdade ele mente em partes, certo? Porque a gente sabe que, vamos supor, exemplo, eu tenho aquele, aquela, são formas variáveis, né, assim, de um pronome demonstrativo. Mas aí eu também tenho o quê? O aquilo. O aquilo é uma forma invariável também do pronome. Então, na verdade, o pronome não é apenas variável. Ele tem essas duas questões que ele tanto pode variar como também invariar. Tem até a questão do que, né? Assim que é o pronome relativo. Que eu sempre digo a vocês que o que independe de quem seja o referente dele. Masculino, feminino, singular ou plural, ele sempre vai ser que. Por quê? Porque ele sempre vai ser o quê? Uma forma invariável. Mas aí a gente tem essa questão variável, que é quando a gente faz as trocas, que a gente costuma. Você vai procurar o referente, que é quem ele está substituindo, e você vai fazer concordância. Se esse substantivo no qual ele faz concordância pode ser trocado por a qual, o qual, os quais e as quais. Então perceba que, na verdade, quando eu trabalho com essa relação de pronome, eu posso ter, certo, a forma variável e eu posso ter a forma invariável. Então, isso, na verdade, vai ser meio que estabelecido pelos gramáticos, mas que você vai ter que ter cuidado, porque não é que toda vez que eu disser que a parte de pronome ela é uma classe variável, que eu não vou ter os pronomes invariáveis, certo? Eu tenho uns pronomes invariáveis que eles não vão trazer uma variação, beleza? Então, cuidado com essas coisas. Aí ele fala, ó, diante disso, passamos às explicações. O primeiro caso é, quando as duas palavras que compõem o substantivo composto forem de algumas daquelas 6 classes gramaticais que vão variar, quais são as classes gramaticais que eu disse que varia? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo, certo? Toda vez que você tiver um substantivo acompanhado dessas classes, ambas podem ser escritas de um plural. Fechou? Então é basicamente isso. Ó, couve-flor. Couve vai ser um substantivo, assim como flor também vai ser substantivo. Então, quando eu estabelecer assim, essa flexão do substantivo acompanhado das classes, das 6 classes gramaticais que eu trago essa variação, você vai conseguir colocar elas para o plural, né? Assim, então é basicamente isso. Perceba que a palavra couve-flor, você tem o que aí? Uma variação de um substantivo mais um substantivo. Então, isso a gente vai trazer o que? Essa relação de substantivo mais substantivo. São classes variáveis que você consegue colocar pro plural, certo? A mesma coisa, a primeira dama, perceba que primeira vai ser um numeral e damas vai ser um substantivo. Então, estabelecendo assim formas variáveis, eu consigo colocar pro plural. Então, basicamente, palavras compostas, certo? Serão o quê? Duas palavras. Um vai ser substantivo e a outra palavra vai ser uma forma variável. Que são aqueles 6 tipos, certo? Que eu falei. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome e verbo. E aí você vai conseguir colocar as duas para o quê? Para o plural. Ó, bom dia vai ser um adjetivo, certo? Bom. E dia vai ser substantivo. Então, quando você tiver isso, eles vão variar. Então, no plural vai ficar bons dias. Fechou? Então, com certeza que você já entendeu essa parte. No segundo caso, os substantivos compostos em que existem palavras de classes consideradas invariáveis, somente a primeira vai para o plural, certo? Exemplo, água de colônia. Percebe que água de colônia eu tenho o quê? Água, certo? Que é o substantivo. Porém, o de colônia aí ela vai ser uma locução o quê? Prepositiva. É uma locução adjetiva, mas ela está acompanhada de quê? De preposição. E você sabe que a preposição ela é o quê? Forma invariável, então ela não pode ir para o plural. Então, água de colônia, no plural vai ser passar a dar águas de colônia, certo? Fechou? Então, basicamente é isso. Do terceiro caso, a gente vai ter, ó, quando a segunda palavra indicar finalidade, forma ou caracterizar determinar a primeira, somente a primeira vai para o plural. Tipo assim, quando essa segunda palavra, ele fala indicar uma finalidade, uma forma ou uma característica ou uma determinação, certo? Dessa primeira palavra, a gente só vai colocar para plural a primeira. Exemplo, pombo correios. Percebeu que correio é a forma do pombo entregar? Então, perceba que, na verdade, o pombo correio, só a primeira palavra vai para o plural. Então, o plural vai ficar pombos correio. A mesma coisa de manga rosa. Perceba que rosa, na verdade, é uma característica de manga, certo? Não é qualquer manga, é uma manga rosa. Então, perceba que, na verdade, a primeira palavra vai pro plural e a segunda não vai, certo? A mesma coisa na via escola, certo?
navio vai ser o substantivo e escola, na verdade, vai ser a determinação, a caracterização do navio. Se na prova somente a segunda palavra estiver no plural, certo? Exemplo, pombo, correios, a alternativa certamente estará errada. Então, cuidado com essas pegadinhas, certo? Que a banca pode colocar na sua prova. Alguns gramáticos entendem que ambas podem ir para o plural, com o exemplo de pombos correios. Mas como vocês puderem observar nessa questão, em que o CESP considera o procedimento padrão errado, certo? Então, mesmo alguns gramáticos estabelecendo os que podem ir para o plural, a banca CESP e Sebrasp ela estabeleceu o que não pode, certo? Então, cuidado. A gente sabe que essas questões, assim, elas podem ser passíveis para recurso, certo? Por quê? Porque se alguns gramáticos dizem que não e outros que sim, é só você fundamentar em relação ao gramático do anterior. Mas cuidado com essas questões, certo? A banca ela não cobra muito já para evitar essa questão de estar apresentando recurso relacionado. Mas se chegar a cair, você já sabe onde, em qual alternativa assinalar, certo? Então, cuidado com essa pegadinha. A OpenNet ela não costuma cobrar isso, de jeito nenhum, certo? É mais para prévio conhecimento mesmo. A banca OpenNet é só para prévio conhecimento dessa parte substantivo. Já a parte da CESP, ela pode chegar assim a perguntar por que isso é relação de quê? De concordância nominal, certo? Isso aqui já pode ser entrelaçado para a parte de concordância nominal, beleza? O quarto caso é quando a primeira palavra for invariável ou for um verbo somente a segunda vai para o plural, certo? Então, toda vez que você tiver essa primeira palavra, ela for uma forma invariável. E aí eu já retomo as formas invariáveis, que vai ser preposição, advérbio, conjunção e interjeição, certo? Então, toda vez que você tiver uma forma invariável, certo? E a próxima for um verbo, a gente sabe que só o verbo vai para o plural, porque só o verbo traz essa variação. Então, ó, ex-aluno vai ficar ex-alunos, certo? Vice-diretor, vice-diretores e beija-flor, beija-flores. Fechou? Aí ele fala, ó, quinto caso é onde eu vou ter palavras repetidas em onomatopeias, certo? Só a segunda palavra recebe o S. Ó, pisca-pisca. Vocês lembram que eu já dei essa parte de onomatopeia? E eu falei que onomatopeia vai ser o quê? É aquilo que a gente escuta e já lembra de algum objeto, né? Assim, tipo assim, tic-tac. O tic-tac já é estabelecido para o quê? Para o relógio, né? Assim, o zoom. Zoom é um mosquitinho que tá passando aqui perto do meu ouvido, certo? Então, isso são onomatopeias, são esses sonzinhos que a gente estabelece para algo relacionado. Quando eu falo pisca-pisca, perceba que o pisca-pisca é quando o farol está assim, certo? Ele pisca e despisca, na verdade, né? Mas aí, ó, quando acontece essas palavras repetidas ou essas onomatopeias, só a segunda palavra que vai receber o S para ir para o plural. Então, a primeira fica lá na forminha invariável dela, quietinha, no singular, e a outra vai para o plural. Com o exemplo de pisca-pisca, a gente tem pisca, piscas, certo? Corre, 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 corres, e reco, 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 recos, certo? Então, cuidado, porque isso aí a banca Sebrasp costuma cobrar. Palavra onomatopaica é aquela que indica o som de alguma coisa, com o exemplo que eu falo. Ó, o pato faz reco-reco. Reco-reco é o som do pato, certo? Mas não quer dizer que o pato faça só esse som. Não, é porque o nosso ouvido, quando a gente escuta o pato falando pra gente, certo? Na nossa cabeça já é estabelecido pelo reco-reco, certo? O grilo faz cri-cri. O grilo faz cri-cri? Não, né? Mas é porque quando a gente escuta o grilo, a gente forma esse som na nossa cabeça de cri-cri e já estabelece uma relação ao grilo, certo? Então, isso é a onomatopeia quando ele fala aí. Exceção, se ambos forem verbos, certo? Como pisca-pisca, que é do verbo piscar, podem ser escritos de forma indicada acima, tipo pisca-piscas, ou assim, piscas-piscas. Por quê? Porque estabelece essa relação de verbo. Verbo não é forma variável? Então, se é forma variável, ela pode fazer o quê? Ir para o plural. Então, você aí, na verdade, tem uma relação de facultatividade, certo? Você pode colocar apenas a segunda palavra, o segundo verbo, para o modo plural, ou pode estabelecer essa pluralidade para as duas palavras. Fechou? E o sexto e último caso, eu disse que era bem breve, certo? Sexto e último caso são os significados opostos. Eles não vão se alterar, certo? Ó, o perde ganha, certo? Aí vai o quê? A gente vai fazer o quê? Ele não vai flexionar. Perceba que só quem flexionou foi o artigo que estava fazendo o acompanhamento dele, certo? Então, ó, o perde ganha, os perde ganha, certo? O vai vem, os vai vem. E
O leva e traz, os leva e traz, certo? O vai e volta, os vai e volta. Então, perceba e cuidado com essas informações, certo? São informações bem breves acerca dessa parte de substantivo, certo? Não tem muita dúvida. Se você quiser, certo? Você pode estar estabelecendo algumas questões através das plataformas de questões, certo? No qual você já fez alguma questão em relação, sei lá, tem gente que usa o quê? Tem gente que usa o GRAM, tem gente que usa só a plataforma daqui, certo? Mas se você quiser, só para enriquecer o seu conhecimento relacionado à língua portuguesa, você pode estar fazendo algumas questões relacionadas a substantivo, mas eu considero como um assunto que não costuma cair muito, certo? De 100% da prova, a chance de um substantivo cair é, vamos supor, 1%, certo? De 100. Então, basicamente, é algo que não costuma cair muito em prova quando cai uma questão e outra, certo? Mas aí você pode estar enriquecendo seu conteúdo relacionado às questões. Fechou? Então, cheiro no coração de vocês, lembrando que a partir de agora, a gente já começa a parte introdutória da sintaxe, certo? Algo bem gostoso de se trabalhar. Então, eu espero que você esteja empolgado para a parte de sintaxe, não tenha medo, certo? E é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Pode estar me procurando, eu já estou estabelecendo isso novamente. Estou lá para tirar e sanar qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco com sintaxe.